O Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção de combate ao suicídio. E nós vamos ouvir o relato de duas pessoas que já pensaram em tirar a própria vida e hoje, depois de um importante acompanhamento, estão conseguindo superar a depressão, além de ver a vida de uma maneira diferente. Põe a matéria no ar. Muito choro, tristeza, desânimo, vontade de suicídio. Esses são meus sintomas. Ficava bastante nervosa, brigava com as pessoas. Chegava atrasada porque não tinha vontade de acordar. Esse tipo de coisa. Relatos parecidos de alguém que está buscando superar o mesmo problema. Cristiane sempre teve uma vida corrida. Como auxiliar de limpeza, trabalhava muito e ainda dava conta de ser esposa e mãe. Até que de uns tempos para cá, viu que alguma coisa estava errada. Foi diagnosticada com depressão e foi no CAPS 2 de Chapecó onde ela encontrou ajuda para sair dessa. Se eu não tivesse vindo para o CAPS buscar ajuda, esse acompanhamento, quem sabe hoje eu não estaria mais aqui. O início da depressão de Cariane também teve um motivo. A morte da mãe há 4 anos foi só o start para uma doença da qual ela já sofria, mesmo sem saber. E foi através dos sintomas e da mudança de comportamento em casa e no trabalho que ela resolveu pedir ajuda. Aí eu comecei a sentir bastante tristeza, chorava bastante, não tinha vontade de viver, tinha vontade de morrer. Dias cinzentos que se multiplicam. E mesmo que o sol apareça, a condição de vida continua a mesma. Essa é uma das características que são peculiares de quem tem depressão. O importante é essa pessoa, esse paciente, entender que o tratamento está mais perto do que ele ou a família imagina. Este psiquiatra explica que a sensação de não ver cor, graça e motivação em viver é uma questão amplamente estudada pela medicina. Fazer a analogia de um dia nublado com um sentimento ruim, de angústia e de uma dor sem fim é característica de quem convive com a doença. O paciente deprimido ele tem muita dificuldade de se alegrar e de ver as coisas boas da vida, né? E recentemente foram feitos estudos até avaliando as células da retina que são responsáveis pela captação de cor, né? E elas estão diminuídas em pacientes com depressão. A boa notícia é que o tratamento para a depressão é algo que está muito próximo de quem tem a doença. Basta que o paciente ou alguém o faça enxergar, para assim evitar consequências mais drásticas, como, por exemplo, o suicídio, que, em geral, acaba afetando outras 8 pessoas próximas. Outra situação é o acompanhamento da doença, que precisa ser encarado de frente. E não é só o suicídio que a gente tem que temer, né? Pacientes deprimidos, por exemplo, desenvolvem mais doenças autoimunes, desenvolvem mais cânceres, têm maior risco de doença cardiovascular, por exemplo. O tratamento para a depressão ele tem que ser feito pelo tempo certo e na dose certa do medicamento. A gente não pode se contentar com uma melhora parcial e a gente não pode parar o remédio porque a gente acha que já ficou bom. E para quem não tem consciência do que é depressão, a dica é informar-se. Pode ter muita gente por aí que precisa muito mais de ajuda do que de opinião. A dica que eu dou é que procurem ajuda, assim como eu procurei, porque tem muitas pessoas que falam que depressão é frescura e não é frescura. Só quem passa sabe o que é. Então, que dê atenção, porque não é brincadeira. Não é. É bem difícil. Não é brincadeira mesmo e tem muita desinformação a respeito desse assunto. Existem muitos tabus também. Felipe Croix, volta aqui para o Balanço Geral. Segue esse assunto aí, eu sei que você tem complemento. Pois é, Eduardo, o que acontece, né? Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, mas o suicídio acaba sendo o último estágio da depressão, quando a pessoa já está naquela depressão profunda, não tem mais nenhuma opção de saída na visão dela, e aí ela acaba planejando a própria morte. Então, não é só prevenir o suicídio das pessoas que estão nessa situação, mas prevenir também a depressão. E às vezes no nosso dia a dia a gente pode perceber sintomas que podem nos levar a uma depressão. Vou conversar com o Jairo, que é psicólogo e pode nos ajudar a trazer mais informações sobre esse assunto. Jairo, no nosso dia a dia, as nossas reações, de acordo com as coisas que vão acontecendo, podem mostrar sintomas de que a gente tem uma tendência depressiva.
Bom dia a todos. Sim, Felipe, na verdade a depressão ela não é uma mágica, não aparece hoje, né? Então, assim, realmente depende de um tempo e é todo um processo que você vai demonstrando algumas características de sofrimento, de dificuldade de lidar com a sua realidade, de dificuldade de lidar com o seu dia a dia, né? Então, a depressão ela vai apresentar uma série de sintomas anteriores, né? Então, é claro que dá para perceber quando alguém está diferente, muda o humor, fala de uma maneira diferente, tem uma certa dificuldade em lidar com as pequenas coisas do cotidiano mesmo, do dia a dia, né? Então a gente sabe que isso já são os primeiros sintomas de que algo está acontecendo. E é óbvio que aí a família, as pessoas que o cercam, deveriam de pelo menos dar uma olhada, tentar conversar, tentar entender. E aí é mais fácil de você resolver um processo depressivo, né? Michele, às vezes a gente percebe que tem pessoas que têm um pensamento mais negativo, vê as coisas sempre pelo lado ruim e não enxerga o lado bom. Como que a gente pode fazer com que essas pessoas tentam mudar essa ideia? Porque já aconteceu comigo de eu falar para a pessoa, mas pensa positivo, e ela, mas eu não consigo. Como que a pessoa pode tentar pensar positivo, mudar a sua visão? Primeiro, Felipe, assim, a gente poder pensar que assim, existem pessoas que já têm características de humor depressivo. Então, são pessoas que realmente são mais negativas, que estão sempre achando o lado ruim de qualquer história, né? Então, essas pessoas têm uma tendência a deprimir automaticamente no decorrer da vida, né? Tanto que a gente lembra que assim, a Organização Mundial de Saúde aponta que a cada 3 pessoas, uma delas terá depressão uma vez na vida pelo menos, né? Então é um número gigante se tu for pensar a população mundial. Mas a primeira coisa é, a gente sabe que assim, a personalidade é algo que se estrutura com o tempo, né? Mas a gente consegue sim enxergar outras coisas buscando orientação e, ao mesmo tempo, buscando deixar a vida um pouquinho mais leve, né? Porque, às vezes, as pessoas estão muito depressivas ou veem a vida com muita tristeza porque só olham as coisas muito exatas, né? Que nem contabilidade, né? A vida não pode ser que nem a contabilidade, né? Que é você vai somando um monte de coisa e dá o finalzinho da conta, né? A vida precisa de ter coisas diferentes, de não ter coisas tão programadas. Então, tudo que for muito programado, a gente sabe que cria dificuldade para a gente sobreviver de uma forma agradável, pelo menos, né? Tá certo, Jairo. Muito obrigado pelas informações. Dica do Jairo, que é psicólogo. Então é importante que você, se percebe que tem essa tendência a pensar negativo, né? Procure ajuda, procure conversar com alguém, um amigo, um familiar. E se você tem essa limitação de, não quero conversar com alguém que me conhece, assim, procure ajuda profissional, procure um psicólogo, que com certeza ele vai te ajudar. E a gente tem que pensar nisso o tempo inteiro e não só agora no Setembro Amarelo, né, Eduardo? É contigo aí no estúdio. Obrigado, Felipe. Obrigado, Jairo Lunardi, um grande colaborador, psicólogo, colaborador aqui do Balanço Geral e amigo da gente, que é importante também.